Então, boa noite. Para quem não me conhece, sou o Rodrigo, sou R2 Cirurgia Oncológica. Hoje vou apresentar aula sobre neoplasia de vesícula biliar. A doutora Angélica estava me orientando na preparação da aula. Então, uma introdução. É uma neoplasia rara, né? Porém é mais frequente do trato biliar, correspondendo a 80 a 95% dos casos. É a doença maligna associada a um mau prognóstico, onde mais de um terço dos pacientes apresentam metástase à distância já no momento do diagnóstico. Ela tem uma sobrevida em 5 anos que varia de 5 a 15%. Então, ela pode ser suspeitada no pré-operatório, identificada no intraoperatório ou no exame da vesícula removida, ou encontrada incidentalmente após o estudo histológico. Os fatores de risco, então, é a colelitíase, né? Esse risco aumenta conforme o tamanho do cálculo. A vesícula em porcelana tem um risco de 7 a 15% de ser maligna. Pólipos de vesícula maior que 1 centímetro, colangite esclerosante primária, infecção crônica por salmonella typhi, malformações congênitas, obesidade e paciente de sexo feminino. Então, a anatomia, nada muito aprofundado, então ela é situada entre os segmentos hepáticos 4B e 5. Ela tem uma superfície peritoneal revestida de peritônio visceral e a face hepática ausente de revestimento peritoneal. A gente vê mais para frente que isso tem uma importância no estadiamento. Então, as camadas, ela tem uma mucosa, lamina própria, muscular, tecido conjuntivo, perimuscular e serosa. Né? A vesícula não tem a submucosa. Então, essa imagem para mostrar a localização dela ali em relação aos segmentos hepáticos. E os linfonodos, né, são considerados regionais do ducto biliar, os do ducto biliar comum, da artéria hepática, veia porta, ducto cístico, e os periaórticos, os pericavais, a artéria mesentérica superior e o tronco cilíaco são considerados metastáticos. Imagem para ilustrar aqui a drenagem linfática, né, os linfonodos, o do ducto cístico como principal nesse caso. Né. E em relação ao estadiamento, a 8ª edição da JCC, ela levou em consideração a diferença na biologia tumoral quando os tumores estão no lado peritoneal da vesícula em comparação quando eles estão na face hepática. Então, a doença T2, agora ela foi dividida de acordo com a localização. Então, os tumores T2 são os que estão no lado peritoneal, T2A no lado peritoneal da vesícula e T2B na face hepática. Classificação N também houve uma mudança, antigamente era em relação à localização dos linfonodos, hoje em relação à quantidade de linfonodos acometidos, N1 de 1 a 3 e o N2 a partir de 4 ou mais nódulos positivos. Então, essa figura do NCCN, da JCC, né, mostrando esse comprometimento no T2A, que é no lado peritoneal, e o T2B, né, no lado hepático. Tumores T3 são os tumores que perfuram a serosa, podem tanto para o lado peritoneal, ou que invade o fígado no lado hepático, né, e pode estar invadindo já outras estruturas, como estômago, duodeno, cólon, pâncreas. E o T4 são tumores que invadem o sistema portal, a artéria hepática, ou dois ou mais órgãos extrahepáticos. Então, estadiamento N, o N1 com metástase de 1 a 3, N2 com mais de 4 linfonodos. Então, o diagnóstico. Ela comumente é diagnosticada em estágios avançados, né, porque apresenta poucos sintomas e tem um comportamento agressivo. Muitas vezes ela mimetiza sintomas de cólica biliar ou colelitíase crônica. Pode ser suspeitada com uma massa no ultrassom, né, ou por obstrução do trato biliar com icterícia. E os sintomas como dor crônica no hipocôndrio direito. Né. Quando a gente tem icterícia no diagnóstico, é um indicativo já isolado de mau prognóstico. Então, a avaliação e tratamento. A gente divide a avaliação e o tratamento do câncer de vesícula para um achado incidental na cirurgia, um achado incidental no pós-operatório, né, na patologia, ou uma massa identificada no pré-operatório. Então, a avaliação geral, a gente pede exames de função hepática, exames de imagem, tomografia, ressonância de tórax, abdômen e pelve, né, preferencialmente a tomografia, ressonância para diferenciar doenças benignas. E o PET-CT tem um papel na identificação dos linfonodos regionais ocultos ou na metástase à distância com o paciente com a doença potencialmente ressecável. O CA19 e o CE têm um papel também no estadiamento. O CA19 é mais específico, o CE é mais sensível, e no segmento também vai ter um papel importante. O paciente sabendo que tendência é realizar uma colangiografia ou uma colangiressonância. Então, o câncer de vesícula biliar incidental. Ele acontece em aproximadamente 70% das neoplasias. Ele está presente em 0,2 a 3% das policistectomias. Potencialmente curável e bom prognóstico, né, se tratado adequadamente.
e tem uma melhor sobrevida quando a gente compara com a neoplasia não incidental ou quando descoberta no pré-operatório. Então, achado incidental na cirurgia, quando tu vai fazer a colestectomia e suspeita de neoplasia na laparoscopia, né, ou na laparotomia. Então, é indicado a gente realizar, né, uma congelação transoperatória, quando disponível, estadiamento intraoperatório pela laparoscopia, né, e avaliar a cavidade, suspeita de carcinomatose, e ressecar qualquer linfonodo suspeito ou linfonodo ducto cístico também para avaliação na patologia. A orientação é aguardar essa avaliação, depois suspeitou de neoplasia, então o que a gente faz? A orientação é interromper a cirurgia por aí, se tu não ressecou a vesícula, mandar a peça para congelação ou para avaliação na patologia, se tiver disponível a congelação, antes de seguir com a colestectomia. Se vier positivo para neoplasia, suspender a cirurgia e partir para uma avaliação sistêmica antes de programar a cirurgia definitiva. Os exames de imagem, a tomografia de tórax, abdômen pélvico. Então, se eu estou no interior e faço uma cirurgia nessa apresentação da vesícula, com suspeita de câncer, o que eu faço? Nesse caso, era uma colestite xantogranulomatosa, que mimetiza muito o aspecto de uma neoplasia. Então, a importância da avaliação, da congelação e da patologia para a gente definir bem, se vai partir para uma cirurgia mais agressiva ou não. Então, a orientação, quando a gente acha na cirurgia que todas as peças, isso é uma avaliação, orientação do consenso brasileiro de neoplasia incidental, de vesícula biliar, é que todas as peças cirúrgicas deveriam ser abertas pelo cirurgião no intraoperatório, não só para a gente pegar as pedrinhas e mostrar para o paciente que a gente tirou a vesícula, mas também para avaliar toda a peça cirúrgica, para lesões suspeitas. Congelação sempre que a lesão suspeita e, uma obviedade, todas as peças devem ser enviadas para o exame anátomo patológico. Então, o que é importante a gente ter bem documentado isso para o prognóstico, para o tratamento seguinte, Qual o tipo de cirurgia que foi realizado, se teve perfuração da vesícula ou se teve extravasamento de bile, e se foi usado o saco plástico para retirada da peça cirúrgica. Isso também é uma recomendação do consenso, que deve ser usado sempre o saco plástico para retirada da peça, para evitar que perfure, que extravase bile na hora da retirada e para evitar também a contaminação, no caso de neoplasia, da contaminação peritoneal, a disseminação peritoneal da doença. Então, agora mudando, Agora, antes era quando eu tinha achado no transoperatório, agora é quando eu recebo um laudo da patologia dizendo que é neoplasia, O que a gente faz? Então, em casos da doença T1 com uma ressecção R0, recomendado somente a observação. Quando for um tumor T1B ou mais avançado, a gente parte para a avaliação sistêmica, o estadiamento sistêmico. Então, tumores in situ ou T1A não requer nenhum tratamento adicional, se as margens forem adequadas. Para tumores maiores ou iguais a T1B, está indicada a colestectomia radical mais linfadenectomia. E a videolaparoscopia ela tem um papel importante também no estadiamento e na avaliação pré-operatória de todos os pacientes com neoplasia incidental. O que muitas vezes se faz é iniciar a cirurgia com a videolaparoscopia, completo estadiamento, e aí prossegue para a cirurgia mais radical. E qual que é o momento ideal para a gente reoperar esse paciente depois da colestectomia? As recomendações são o mais rápido possível, assim que o estadiamento histológico e clínico estiverem completos. Então, isso idealmente de 2 a 4 semanas, que seria o tempo que demoraria para completar esse estadiamento e essa avaliação. Então, qual é o tipo de cirurgia, o tratamento cirúrgico? É uma colestectomia radical, mais a ressecção hepática em bloco, mais linfadenectomia, mais excisão do ducto biliar, sem comprometimento neoplásico. Agora vamos falar mais de cada passo. Então, até onde vai a extensão da ressecção hepática na minha cirurgia? Então, é importante a ressecção do leito da vesícula, com margens de 2 centímetros ou maiores, se necessário, ressecção dos segmentos 4B e 5, idealmente, mas o mais importante nessas ressecções, na extensão da ressecção hepática, é tu alcançar a ressecção R0.
Então, se tu precisar de uma ressecção mais ampliada ou fazer uma hepatectomia maior, mais regrada, para alcançar uma ressecção R0, né, tu pode lançar a mão. Não tem uma contraindicação. É assim como também quando tem tumores mais avançados, um T3, um T4 mais avançados, que invadem outros órgãos, mas que tu consegue uma ressecção R0, também tu pode partir para uma cirurgia mais agressiva, apesar de ter um pior prognóstico e maior mortalidade nesses casos. Né? Então, ressecções maiores, possibilidade R0, né? Eu tinha falado. Então, a linfadenectomia padrão, ela preconiza a retirada de pelo menos 6 linfonodos, né? Cadeia N1, é um linfonodo cístico, pericoledociano, hilar e da artéria hepática própria. N2, peripancreático, periportal, periductal e da artéria hepática comum. Essa imagem para ilustrar ali os linfonodos, né, da cadeia. Deixa eu ver se aparece meu mouse ali do 12, 13, né, os locais. E agora eu vou falar mais dos à distância ali, dos pericavais periaórticos. Né. Então, a esqueletização da artéria hepática e da veia porta ducto biliar, ela é recomendada. E linfonodos da cadeia cilíaca, mesentérica superior e paraórtica, né, considerado doença M1, e a retirada desses linfonodos ela não está associada a uma melhora da sobrevida. Né, o consenso brasileiro ele fala sobre a biópsia do linfonodo paraórtico 16B1, né, como realizada de rotina nas cirurgias do câncer de vesícula. Né? Então, tu partiria na cirurgia para uma busca ativa desse linfonodo e enviar ele para a congelação. Né? Que se tu tem esse linfonodo positivo, ele é um mau prognóstico e considerado uma doença M1, que contraindicaria a cirurgia, mas se ele é encontrado isoladamente sem outros fatores de risco, ele não contraindica a cirurgia radical. Mas o consenso recomenda a busca ativa desse linfonodo em todos os casos. E a ressecção da via biliar, né? É importante a gente realizar a biópsia de congelação do coto do ducto cístico, principalmente em tumores do infundíbulo e ducto cístico, isso é mandatório, realizar essa congelação do coto. E a margem positiva é um forte e independente preditor de piora da sobrevida global. Então, quando que eu vou ressecar a via biliar? Quando eu tiver uma margem positiva do coto do ducto cístico, quando tiver comprometimento do ligamento hepatoduodenal, pacientes jovens com uma formação biliopancreática, ou com intensa fibrose pós-operatória, e a gente percebe uma linfadenopatia no ligamento hepatoduodenal, e que essa ressecção vai facilitar a minha linfadenectomia. A ressecção ela não deve ser realizada de rotina, ela tem um aumento da morbidade pós-operatória, não aumenta o número de linfonodos na amostragem e não melhora a sobrevida global. Então, tem que ser muito bem indicada essa ressecção, ela não deve ser realizada de rotina. E a ressecção dos portais, também abordada no consenso, não está indicada, não melhora a sobrevida e não diminui a recorrência à distância, e ela está associada não à contaminação isolada do portal na retirada dos portais na cirurgia, mas sim ela está relacionada a uma carcinomatose peritoneal difusa, ou seja, se tu tem a doença no portal, muito provavelmente tu teria doença em outros sítios. E estaria recomendada quando tu tivesse metástase somente ali no sítio do portal, né? Ressecar todos os planos do portal. E quando eu tenho uma massa identificada no pré-operatório, né, o tratamento é basicamente o mesmo, né, só a gente vai partir para um estadiamento antes da laparoscopia. Então, exame de estadiamento, prova de função hepática, marcadores, e sempre considerar a videolaparoscopia estadiadora. Né? Tem esse estudo que demonstrou, um estudo indiano, né, que demonstrou com 409 pacientes que não tinham evidência de comprometimento peritoneal no pré-operatório, e a laparoscopia ela evitou a laparotomia em 55% dos pacientes com doença avançada. Então, está indicado, né, realizar sempre a videolaparoscopia na suspeita de doença da vesícula, de câncer de vesícula. Então, a opção terapêutica seria iniciar por vídeo e prosseguir para a cirurgia radical. Uma opção não de realizar, não de poupar tempos, né, de fazer a vídeo e já operar. O tratamento é o mesmo, né, colestectomia radical, mas a ressecção hepática.
Acho que eu fui muito rápido um pouquinho. Então, o tratamento cirúrgico, então, a cirurgia minimamente invasiva, ela vem tendo uma indicação nos estágios iniciais, na TT3, com bons resultados. Né? Deve ser realizada em centros especializados em cirurgia laparoscópica robótica e necessita ainda maiores estudos para avaliar o real benefício. Né? Mas ela tem tido resultados similares, né, à cirurgia aberta. Então, na avaliação, quando eu tenho doença irressecável, né, o que é a doença irressecável? Quando eu tenho metástase linfonodal à distância, no tronco cilíaco aortocaval, metástase à distância, envolvimento extenso da porta hepática e envolvimento vascular importante. Então, o que é indicado é realizar uma biópsia quando eu não tenho diagnóstico não incidental, para a gente poder fazer uma testagem genética, uma avaliação dessa melhora da doença, uma avaliação patológica para comprovação. Está indicado tratamento sistêmico, incluir o paciente em ensaios clínicos, radioterapia paliativa e suporte de cuidados. Tratamento adjuvante. Então, ele vai estar indicado na doença ressecada para pacientes com tumores T2 ou maiores, devem receber esse tratamento por 6 meses com capecitabina. Na doença irressecável, tratamentos com esquemas de gencitabina, cisplatina ou esquemas com fluoropirimidina, e daí considerar, nesses casos, a radioquimioterapia. A neoadjuvância, ela tem um papel ainda não muito bem definido, a gente não vê isso com frequência, né? Ainda tem poucas evidências, teria indicação nos tumores T3, T4, N1, tumores mais avançados, né? E o esquema é com gencitabina e cisplatina, e ela tem um papel importante para avaliar pacientes que respondem bem ao tratamento neoadjuvante, né? Teriam uma indicação, inicialmente fossem ressecáveis e respondessem ao tratamento neoadjuvante, poderiam ser considerados ressecáveis. A quimioradioterapia ainda também tem poucos estudos, ela tem um papel na doença quando fica residual, R1, R2, após os 6 meses de capecitabina. E o tratamento paliativo, né, dá suporte à drenagem biliar, porque esses tumores comumente vão obstruir a via biliar, né, a nutrição do paciente, pode ter que fazer uma derivação gástrica. E a radioterapia para controle dos sintomas, a radioterapia isolada, ela tem um papel ainda um pouco obscuro no tratamento, mas o NCCN ela indica para tratamento de sintomas, quando metástase óssea ou metástase cerebral, causando sintomas de dor, né? E partilha para quimioterapia também no esquema de capecitabina, cisplatina ou gencitabina, cisplatina. Segmento com exames de imagem a cada 6 meses por 2 anos, e após anualmente por 5 anos, e o CSA19 também para controle. Agora sim eu vi que eu fui muito rápido. Era isso. Muito obrigado. Tu sabe, Rodrigo, meus parabéns. Tu, apesar de ter sido curtinha a tua apresentação, tu melhorou bastante a tua postura na apresentação em relação à última. Tu tá falando mais devagar, da outra vez tu descarregou a informação, agora tu pausou, tu pensou no que tu tava falando, foi bem melhor, tá bacana. Obrigado. Tá? Até a disposição dos slides, tu diminuiu a quantidade de palavras, isso é bom, porque muito poluído fica muito carregado, então agora tu tá dando espaço para tua voz ser ouvida, né? Senão a pessoa fica só lendo, ficou mais espalhado. E também chama a atenção que tu colocou referência em todos, o que é muito bom, isso a gente vem batendo nessa tecla, né? Acho que martelando aí para vocês a tamanha importância disso, né? Eu listei aqui algumas coisas que eu queria comentar aqui não é especificamente da tua apresentação, mas de questões que às vezes surgem, né? Se tu quiser deixar de compartilhar também tu pode, porque vai aparecer a carinha das pessoas se alguém se mostrar, né? Aí. Com relação à vesícula em porcelana, a gente tem o hábito de dizer a vesícula em porcelana é fator de risco para tumor, tem que fazer a colestectomia. A nossa postura no serviço ali continua sendo essa, tá? Eu não quero desconstruir isso, mas está surgindo alguns artigos mais recentemente questionando que a vesícula em porcelana com uma calcificação intramural, ela não seria necessariamente um fator de risco para câncer de vesícula, mas sim quando você tem calcificações na mucosa da vesícula, tá? Mesmo calcificações esparsas, isso sim seria fator de risco para
o desenvolvimento de câncer. Não mudou a nossa postura ainda, eu estou trazendo isso para vocês, porque é possível que vocês ouçam falar sobre isso em algum local, então é uma informação que ainda não mudou, mas que é possível que, se vierem mais estudos, que a gente acabe reconsiderando essa postura, tá? Com relação a encontrar o tumor no transoperatório, eu te diria o seguinte, o que a gente vem falando é que, ou discutindo, na verdade, né, é que tenta não biopsiar um pedacinho do tumor, porque senão tu vai estar violando o tumor. Tu biopsiar um pedacinho, comprovar que é tumor e mandar para o colega, por exemplo, aqui eu estou no interior, eu me deparei, eu acho que é um tumor, é pior, tá? Por que é pior? Porque você vai violar o tumor e vai deixar ele lá dentro. Melhor, então, seria a postura, eu acho que é tumor, manda para um centro de referência, isso não tem problema nenhum, mesmo que seja uma vesícula xantogranulomatosa, né? E aí se faz a ressecção em bloco sem violar a peça, tá? Fazer congelação transoperatória para decisão, pode-se fazer, desde que você não viole, tira a vesícula inteira e congela, porque tu foi abrir a peça e se deparou com alguma lesão na mucosa, tu não violou a peça dentro do paciente, tu violou fora, então ok. O problema é violar dentro do abdômen, então isso não teria indicação, tá? Se tu tá no interior e tu se depara com uma vesícula que tu acha que é um tumor, e tu não tem condições locais, não tem UTI para recuperar o paciente, ou tu não te sente preparado para ir adiante, não tem problema nenhum, fecha e manda para o colega que vai encarar isso para fazer a ressecção do leito junto. Se tu chegou lá e tu tá num centro, aqui, por exemplo, vocês, tá? Operando ali uma vesícula e acha que está mais dura do que o normal, que está mais espessada, não tem problema nenhum, aliás, ao contrário, que a gente vem fazendo na suspeita, tu não tem confirmação, mas na suspeita, ressecar uma margem hepática junto, vou chamar de fatia hepática, porque tu não vai fazer ressecção do segmento 4B e do 5, porque tu não tem certeza que é o diagnóstico de um tumor de vesícula, mas você faz a ressecção do leito junto, isso a gente vem fazendo, porque justamente esse tipo de tumor, ele faz uma invasão no leito direto em contato, porque a face visceral da vesícula, como tu bem colocou, ela não tem peritônio, só na face peritoneal, né? Então, ele vai invadindo localmente o fígado, especificamente por pequenos vasos. Então, tirar essa margem já na suspeita dá uma segurança maior de uma provável recuperação, um provável segmento maior do paciente, um prognóstico melhor, digamos assim. Tá? O que mais? Tu chegou a colocar a questão da videolaparoscopia, caso você vá fazer uma reoperação. O que a gente tem feito é, na suspeita de carcinomatose, aí a gente coloca o vídeo. Se, por exemplo, tem algum espessamento na tomografia ou um CA19.9 aumentado, aí a gente coloca o vídeo no início da cirurgia, senão a gente usualmente parte direto para a cirurgia aberta, tá? Tem a opção de fazer essa ampliação de imagem por vídeo? Tem. A última vez que eu fui fazer, que foi ontem, eu estava louca para fazer isso, mas não dava porque o convênio era o IP, mas dá para fazer por vídeo a cirurgia toda também, tá? Com relação à ressecção da via biliar, gente, se alguém quiser falar alguma coisa, me interrompe, tá? Eu estou aqui botando a lista de coisas que eu listei, mas pode me interromper, não tem problema, tá? Troca a ficha, tá bom. Então, assim, com relação à ressecção da árvore biliar extrahepática, o Rodrigo bem colocou que se tem o ducto cístico comprometido, tem que ressecar a via biliar extrahepática. Mas o Rodrigo também falou que se tem uma malformação da junção biliopancreática, também tem que fazer a ressecção da árvore biliar extrahepática. Por que isso? Tá? Só para vocês entenderem. Porque esse é o fator de risco que levou ao tumor. Se você tem uma malformação da junção biliopancreática, se acha que esse paciente tem mais risco de desenvolver tumor, ou até mesmo desenvolveu esse tumor por causa dessa malformação, e aí poderia levar uma ressecção da via biliar extrahepática. Mas isso é muito teórico, assim, eu nunca vi, na verdade, na prática, a gente fazer esse tipo de planejamento cirúrgico, porque o implante ou porque a junção biliopancreática é anômalo, por exemplo. Um segmento mais comprido de ducto pancreático com ducto biliar comum mais longo, ou uma implantação do cístico mais baixa. O que a gente acaba fazendo na prática é, se está comprometido o cístico, a gente faz a ressecção extrahepática, né? Até a gente costuma revisar a lâmina para ter certeza que existe esse comprometimento. Tá? Que mais?
A ressecção dos portais, realmente, Rodrigo, hoje em dia a gente não resseca mais, é muito mais mórbido para o paciente você ressecar, ou muita chance de formar hérnia nessas regiões, mas, eventualmente, se tu teve, assim, tu tem uma carcinomatose peritoneal, que é só ali no lugar onde tinha o portal, provavelmente foi porque a vesícula comprometida passou por ali, não é uma carcinomatose peritoneal porque a doença é sistêmica, mas porque a vesícula comprometeu só a região do portal. Se tu tiver esse tipo de situação, eu acho, eu te diria, individualizando o caso, daria para progredir com a cirurgia, terminar a tua cirurgia, e sim ressecar aquela região dos portais. Mas sim, só nessa situação, outras não. E por fim, na questão da neoadjuvância, realmente a gente não costuma fazer neoadjuvância, porque a resposta está em torno de 30%, né? Salvo em algumas situações que a gente discute, assim, que a cirurgia é muito no limite, a gente tenta fazer uma neoadjuvância para trazer o paciente para uma cirurgia mais segura. Se deu certo, maravilhoso. Se não deu certo, bom, daí segue com o tratamento paliativo, no caso, né? E com relação à biópsia do linfonodo intercavo-aorta, tem alguns centros que está começando a cirurgia, quando é incidental, né, o tumor, ou o tumor diagnosticado no pré-operatório, começa a cirurgia fazendo a biópsia do linfonodo intercavo-aorta. Se aquele linfonodo vem positivo, interrompe a cirurgia porque é metástase. E se ele vem negativo, aí tu dá o seguimento. A mesma coisa que está se fazendo para o tumor de pâncreas, de cabeça de pâncreas. Mas isso ainda está em fase de estudo. O pâncreas até saiu já o resultado do estudo deles, do pessoal de Marsella, e eles em 2018 publicaram que realmente é considerado doença sistêmica. Agora eu vi que o Davi está mandando umas perguntas. Qual a extensão da ressecção da via biliar? Congelação do colédoco? Davi, é mais ou menos isso que a gente estava falando, tá? Se vem positivo no anátomo patológico de uma vesícula incidental, tu vai partir para a ressecção da via biliar extrahepática. Se tu tá operando o tumor de cara, já sabia que era tumor e tu levou para a cirurgia sem ter uma biópsia, uma ressecção da vesícula prévia, aí sim, você congela o cístico e aí se vem positivo, você dá o segmento para a ressecção da árvore biliar extrahepática. Quanto? Toda, tá? É toda a árvore biliar extrahepática até a margem distal ali do duodeno e sobe. Claro, tu não vai individualizar ducto direito e esquerdo, né? Tu faz no ducto comum, daí, anastomose, né? Mas é acima da implantação do ducto cístico que você vai subir. Quanto mais, melhor, né? E que mais? Por último, quando é que faz radioterapia? Ela não serve para aumentar a sobrevida do paciente quando é que faz a quimioterapia pós-operatória? Quando tu tem comprometimento de gânglio ou quando tu tem uma margem positiva, vai para quimio. Se não tem isso, provavelmente não vai ir para quimioterapia. E a radioterapia é acrescentada quando a margem veio positiva, seja ela do colédoco, ou seja do cístico, ou seja da margem hepática, aí você vai acrescentar a radioterapia. E o esquema faz a quimioterapia pós-operatória, ao término da quimioterapia, aí começa a radioterapia. Estou com isso bem fresquinho, que eu tenho um paciente que acabou de começar agora a quimioterapia que a gente fez. Irmão, olha a coincidência. Eu operei um paciente que veio na ressecção da vesícula dele, veio um T2B. Daí a gente fez a ampliação de margem e a irmã dele, no mesmo semestre, fez a colestectomia e veio incidental também T2B. E aí, ontem eu operei a irmã e no mês passado ele que vai começar a quimioterapia agora. A mãe deles morreu também de câncer de vesícula biliar e o irmão mais velho também, né? Então, a gente está tentando convencê-los a fazer um aconselhamento genético, porque certamente tem um componente aí bem forte, tentar avaliar os outros irmãos e os filhos, né? Esse caso é publicável, hein, Angélica? Né? É uma família inteira, Câncer quase. de vesícula familiar. Muito interessante. Eu acho que é publicável isso aí. Pelo menos ela e o irmão tem, com certeza. Agora, eu acho que eu não tenho a documentação, porque são pessoas mais humildes, assim, sabe? Do irmão mais velho, eles acham que foi, e da mãe também. Mas é caso de ir atrás e publicar, porque eu acho que é uma realidade. Mas um dos assuntos que eu estava interessado nessa aula é saber, até porque eu não estou tão atualizado, se a radioquimioterapia, então, não há avanço, né? Como há em outros locais,
Quer dizer, porque a cirurgia chegou no seu limite, né? Acho que a cirurgia, mais do que se faz, uma hepatectomia direita, ou uma ressecção, ela chegou no seu limite, linfadenectomia. Quer dizer, quer dizer que a radioquímio e a radioterapia não evoluiu em nada no câncer de vesícula. Então, nós estamos na mesma. Na mesma. Se tentou até imunoterapia, né, do peitoral, mas, assim, não teve sucesso na resposta e teve, assim, uma associação de imunoterapia com capecitabina até deu uma resposta. Mas aí, foi a imunoterapia ou foi só a capecitabina, que a gente já sabe que dá a resposta, né? Então, tá bem fraco, assim, nessa área mesmo. Não evoluiu. Pois é. Porque mais cirurgia que nós podemos oferecer não existe, né? O que tu vai oferecer mais? O Mariano, esses dias, dissecou até linfonodos, deu uma de japonês ali, dissecou tudo. Mas, o fato é que a químio e rádio não evoluíram nessa doença, né? A gente fica assim como outros tumores de via biliar, né? Terrível, pois é. Assim, a resposta ainda a gente não tem. Talvez daqui a 10, 20 anos a gente tenha algo diferente aí, mas hoje é terrível ainda. Mas muito bem. Mas eu te aconselho a publicar esse caso aí, Angélica, porque eu acho que câncer de vesícula familiar, isso aí Vou dar uma pesquisada, mas eu não tenho notícia de ter também. Foi muito surpreendente. Mas eu acho que pede para os residentes ir atrás dessa família e publica. Acho que sim, acho que é uma boa mesmo. Tá bom. Tinha mais uma coisa que eu queria comentar com os meninos aí da linfadenectomia, agora que você falou em limpar tudo ali, que o Rodrigo chegou a comentar de fazer deixar esqueletizado a artéria, veia e colédoco. Muito cuidado com isso, viu, Rodrigo? Porque tem que fazer a esqueletização da artéria, da veia, sim, mas o colédoco, se você vai esqueletizar ele demais, a circulação do colédoco, exato, isquemia, a circulação do colédoco passa paralela a ele, né, às 3 horas e às 9 horas. Então, o colédoco a gente não dá para limpar tão bem assim, a gente chega perto, vê que tirou os gânglios, mas tenta preservar aquela gordurinha assim bem pertinho dele, senão você vai isquemiar e vai trazer um problema maior ainda para o paciente. Exatamente. E sabe que esse caso, agora que eu estava falando em colédoco, me lembrei, esse caso do irmão que eu operei no mês passado, do anátomo patológico de fora, ele veio com comprometimento do ducto cístico. Aí eu pedi as lâminas, trouxe para o hospital, eu pedi para 2 patologistas diferentes ali do hospital avaliarem, eles me disseram que não estava comprometido. Então, bom, eu fiz a cirurgia sem fazer a ressecção da árvore biliar extrahepática, mas eu peguei aquele cístico que tinha um toco mais ou menos uns 2 centímetros e ampliei o tamanho do cístico e mandei isso separado para análise. E lá a análise veio com comprometimento angiolinfático pericístico. E aí eu fiquei em dúvida, mas e agora? Isso é margem comprometida ou é comprometimento linfático? Porque veio N1 também, os gânglios vieram positivos. E eu fiquei super em dúvida, até conversei com o Otávio para ver o que tu considera isso, é considerado para fazer radioterapia, sim ou não? Ele disse, sim, para mim sim. Veio positivo ali, tem que fazer a radioterapia, né? Então, vamos pecar por excesso, né? O Davi mandou mensagem perguntando se tem espaço para laparoscopia e robótica, robótica seria um caso bom, seria uma via boa para isso. Eu tenho um caso só de laparoscopia e um de robô na equipe, que o André fez no Moinhos, não tinha ainda a certificação. Então, enfim, é uma baita cirurgia. A minha opinião, que a gente consegue fazer a mesma cirurgia que nós fazemos aberta, com a mesma segurança, a gente consegue fazer via laparoscópio. Mesma linfadenectomia, enfim. E, claro, o robô veio para, eu acho que, democratizar o acesso à cirurgia minimamente invasiva. Então, acho que cada vez teremos mais cirurgias minimamente invasivas por conta do robô aí, com o passar dos anos. Mas eu acho que sim, a laparoscopia cabe muito bem nesses casos, né? Não tem por que não. Super sim, Rodrigo. Eu até queria ter feito isso que eu tinha comentado, esse meu caso aí de ontem, por laparoscopia, mas como era IP, daí o IP não ajuda muito. Sim, né? Já começa a complicar, né? Exatamente. Esse é o nosso problema aqui, né? A gente quer, mas assim, às vezes não dá, né? Bom, mas quando der, pode fazer sim. Né?
que mais? Mais Tá alguém? Então, hoje vamos encerrar mais cedo. Mas foi bem, viu, Rodrigo? Conseguiu abordar... Muito bom, baita discussão. Gente, Obrigado, então, professor. boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. professor. Boa Obrigada. noite. Obrigado pela presença aí. Tchau, boa noite.